Opa, e aí, pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos. Teremos hoje no dia 31/2/2024, rodadinha da NBA, sempre se baseando em números e estatísticas para sermos lucrativos, porque no médio e longo prazo sempre teremos meses positivos. Bom, antes da gente começar o nosso vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, que é muito importante. Hoje, por exemplo, os jogos começam às 17 horas, então para você não ser pego de surpresa e ter tempo de assistir as nossas análises antes de todo mundo, não se esquece de clicar no botão de sininho. Meta de 200 likes para esse vídeo de hoje, vamos virar o ano aí com o pé direito, e aqui não tem resort, não tem descanso, não tem praia, aqui é muito trabalho pra gente ser bem lucrativo nesses jogos da NBA que acontecem nessa virada. A gente tá com a meta de 20 mil inscritos aqui no YouTube e tem também o nosso Instagram com conteúdo exclusivo @cestadetrade, links na descrição da BetWinner para você garantir bônus de até 100%, do nosso canal gratuito no WhatsApp e também do nosso canal de cortes. Se você quer ter as melhores odds e também aprender a se tornar um tipster de alto nível, as melhores tips, os melhores caminhos para você seguir durante a temporada, as melhores bets para você fazer com frequência, aprender de fato, porque se você é novo aqui, o algoritmo recomendou esse canal para você, é porque você não quer só dicas de tips, você quer atingir um outro patamar. Então aqui é o lugar certo para você, no nosso grupo VIP, o melhor preço do mercado, o grupo VIP mais completo do mundo. Esse é o nosso objetivo, diversos guias, e-books, listas lá com os melhores tips para você fazer, o nosso radar dos melhores jogadores para você trabalhar. E agora eu vou começar a gravar alguns vídeos exclusivos para mandar para vocês lá de como eu opero no ao vivo, beleza? Então corram, aproveitem, garantam a sua vaga, lembrando que as vagas ali para o plano da temporada completa são limitadas e essa é uma das últimas oportunidades para vocês. Comentem aqui embaixo se vocês concordam ou discordam das nossas tips. No médio e longo prazo, confiar nos números e estatísticas sempre será positivo. Bom, vamos começar aqui com Celtics e Raptors. E pessoal, quero desejar para vocês já uma boa virada. Também esqueci disso, quero agradecer a audiência de vocês nesse ano de 2024. Estamos juntos também para 2025, agora sim, falando de Celtics e Raptors. O Raptors é uma das piores defesas da NBA. Recentemente eles tiveram uma leve melhora ali no mês de novembro, mas eles voltaram a estaca zero e hoje eles voltaram a ser uma das piores defesas da NBA. Só que eu gosto de trabalhar com over na pontuação de primeiro tempo aqui do Boston Celtics. Acho que a gente tem uma boa oportunidade aqui para trabalhar com esse acima de. Então vamos em Boston no primeiro tempo. Vamos de acima de 60,5 pontos. Claro, sempre tentar buscar no ao vivo uma linha mais baixa, pagando a mesma coisa, acima de 56,5 pontos. Ou essa mesma linha de 60,5 pagando em torno de 80. Acho que é sempre interessante. Mas vamos começar aqui com a análise em cima desses números que eu acredito que tenha bastante potencial. O Toronto Raptors nos últimos 10 jogos sofreram 124,8 pontos de média para os seus adversários. Sem jogar a prorrogação nesse período, eles conseguiram sofrer pelo menos 136 nos últimos 3 jogos consecutivos contra o Knicks, Memphis e Atlanta Hawks, e o ataque do Boston Celtics não deixa em nada a desejar para essas franquias. É o terceiro melhor ataque da NBA por 100 postos de bola, um dos melhores ataques mandantes que a gente tem na liga, um time que é referência em bolas de 3, não só em número de tentativas, mas também em bolas convertidas, e também um time que marcou até aqui na competição 119,5 pontos de média, tendo o maior número de bolas de 3 convertidas na liga. Só que a gente busca aqui trabalhar com over na pontuação em um primeiro tempo. Então a gente vai aqui em buy half, vamos colocar first half, que é o primeiro tempo, e através desse filtro trazer números novos para vocês. O Boston Celtics marca 61,1 pontos de média em primeiro tempo em toda a NBA, com 26,3 bolas de 3 tentadas e o maior número da liga em bolas de 3 convertidas em primeiro tempo na NBA. Quando a gente vai aqui para as estatísticas avançadas e a gente aplica esse mesmo filtro aqui por tempo, podemos observar que o ataque do Boston Celtics é muito eficiente, é o segundo melhor ataque da NBA em primeiro tempo em toda a liga, enquanto que o Toronto Raptors é um dos 10 piores setores defensivos da NBA em primeiro tempo em toda a liga. Quando a gente fala aqui em aproveitamento nos rebotes defensivos, o Toronto Raptors é o 6º pior em primeiro tempo na liga, ou seja, eles acabam permitindo muitos pontos de segunda chance para os seus adversários. E quando a gente pega aqui em times, né, mais vazados, em números mais brutos aqui em primeiro tempo na NBA, o Toronto Raptors é o 6º time que mais sofre pontos para os seus rivais em primeiro tempo na NBA, sofrendo 58,8, mas nos últimos 3 jogos eles sofreram em média 70,7 pontos em primeiro tempo para os seus rivais, o que é um número simplesmente absurdo. O Toronto Raptors também é um time muito vazado para jogadores da posição de ala, é o 4º time mais vazado para essa posição na liga, e nessa posição joga nada mais nada menos que os 2 melhores jogadores do Boston Celtics, Jason Tatum e Jaylen Brown. Então a gente tem aqui um bom cenário para que eles possam produzir muito bem. Mas como também eles podem ferir
essa defesa frágil do Toronto Raptors. Quando a gente fala aqui de isolação, que é a jogada de mano a mano, estamos falando de um Toronto Raptors que é o quarto time mais vazado em toda a NBA em jogadas de mano a mano, e eles são também o terceiro pior aproveitamento na hora de defender esse tipo de jogada. Quando a gente olha aqui nos aspectos ofensivos, em jogada de mano a mano, o Boston Celtics é o segundo time que mais pontua por jogo dessa forma em toda a liga, então a gente tem um encaixe bem legal aqui para ele superar esses 60,5 pontos. Agora falando do outro jogo que acontece às 17 horas, Indiana Pacers e Milwaukee Bucks. Os Bucks jogam fora de casa, depois de muito tempo aí sem a dupla Giannis e Lillard em quadra ao mesmo tempo. Quem sabe eles podem voltar hoje, eu preciso que eles estejam em quadra para poder justificar o meu acima de. A tendência é que o Damian Lillard esteja em quadra, ele não é nem dúvida para hoje, então a gente vai trabalhar aqui com uma boa pontuação do Milwaukee Bucks contra essa defesa do Indiana Pacers, que além de ruim, sempre teve encaixe para que os Bucks produzissem bem. Acima de 112,5 pontos totais é o nosso palpite para hoje. Dá para esperar essa linha baixar para 110,5 acima de e trabalhar com odds de pelo menos 1,50, mas para o pré-jogo, para quem não gosta de operar no ao vivo, e eu recomendo que vocês operem, essa aqui é a melhor opção no pré-jogo. Por quê? Bom, a gente tá falando aqui de um Milwaukee Bucks, que é um time que costuma pontuar muito bem, tá? É um time que tem no seu principal jogador ali o Giannis Antetokounmpo, que joga na posição de ala pivô, onde o Indiana é o segundo time mais vazado da liga. O Milwaukee Bucks também, em relação à média de pontos por jogo, tá marcando 112,4 pontos por partida, mas eles nem sempre enfrentaram uma defesa tão ruim como é essa do Indiana Pacers. Nesse momento, o Indiana é uma das 10 piores defesas da liga por 100 posses de bola, só que o Pacers também é um dos times mais rápidos. Então, eles gastam um pouco o relógio, finalizam rápido a sua jogada e devolvem com velocidade a bola para os seus rivais poderem produzir bem. Essa equipe do Indiana Pacers também tem um aproveitamento muito ruim em defesa de mano a mano, então você não precisa de nada muito complexo para produzir contra eles. Basta que vocês olhem o Lillard, ali também o próprio Giannis Antetokounmpo, para que eles consigam ter noites bem pontuadas contra esse rival. Os Bucks nos últimos 10 jogos marcaram 117,3 pontos contra o Indiana Pacers nos últimos 10 encontros, né? Em 70% dessas partidas eles superaram essa marca de acima de 112,5 pontos. E se a gente for pegar aqui por data, né, nos jogos mais recentes que a gente teve, eles conseguiram superar essa marca em 2 dos últimos 3, e no único encontro em que as franquias tiveram nessa temporada, a equipe dos Bucks marcou 129 pontos. O Indiana Pacers nos últimos 10 jogos, eles permitiram que seus adversários marcassem 116,9 pontos de média, e eles sofreram mais de 112,5 pontos nos últimos 3 jogos consecutivos. E quando a gente fala aqui a respeito de Indiana e Milwaukee Bucks, a gente tem um cenário no qual o Milwaukee Bucks, apesar de jogar fora de casa, vai ter aí os seus principais jogadores mais descansados depois de um longo tempo ausentes, podendo produzir muito bem contra esse Indiana, que também é um dos 10 times que mais levam os rivais à linha de lance livre na NBA. Então a gente pode ter algumas pontuações mais fáceis aqui, porque o Lillard tem um excelente aproveitamento e o Grego é um jogador que pode cavar muitas faltas, porque o Pacers, individualmente falando, não tem como segurar esse jogador, a não ser que eles façam algumas dobras ou coisas do tipo, mas aí vai sobrar espaço para bons arremessadores dos Bucks produzirem bem também, beleza? Falando aqui a respeito de Spurs e Clippers, aqui, apesar do Clippers ter jogado ontem, estarem cansados, a gente entender todo esse cenário, a gente tá falando de uns Spurs que tem 50% de aproveitamento na temporada, 16 vitórias e 16 derrotas, e eles não são tudo isso para poder justificar uma odd em 56, então eu prefiro, em um jogo em que tudo pode acontecer, eu não ficaria surpreso se o Clippers vencesse, apesar de um jogo de back-to-back, eu gosto de ficar a favor de jogos equilibrados de um time que tem a possibilidade de um handicap positivo esticado. Então, ou a gente coloca mais 12,5 pontos para duplar, com odds semelhantes a 1,20 e fechar uma odd em 50, ou a gente vai apenas de handicap de mais 8,5 dos Clippers, que é o nosso palpite aqui. Isso acontece porque o San Antonio Spurs, nos últimos 10 jogos que fizeram, eles perderam metade, nos últimos 4 eles perderam 3 e venceram 1, eles não conseguiram cobrir esse handicap de mais 8,5 pontos nos 5 jogos em que eles perderam, é claro, mas também não venceram por 9 pontos de diferença ou mais o New Orleans Pelicans, o Portland Trail Blazers, e também eles não conseguiram vencer, na verdade quase não conseguiram vencer o Brooklyn Nets também. Então assim, eu acho que tá meio exagerada essa linha. O Los Angeles Clippers é um time tão bom quanto é hoje no momento assim o Minnesota, o Atlanta, o Sacramento Kings, talvez eles sejam piores aqui só do que o New York Knicks, mas ainda assim a gente já viu o San Antonio Spurs escorregar para times bem piores do que os Clippers são hoje. Os Los Angeles Clippers venceram os últimos 8 encontros consecutivos contra o San Antonio Spurs, e eles conseguiram cobrir esse handicap nos últimos 9 jogos consecutivos também, incluindo o único encontro que essas franquias tiveram nessa temporada aqui no mês 11, onde eles venceram aí por mais de 6 pontos de diferença. Então,
Eu acredito que esse Los Angeles Clippers saudável, como eles estão hoje, o PJ Tucker já não faz parte da rotação, o Kawhi tá fora desde o começo da temporada, com a possibilidade do Terrence Mann voltar ainda. Eu acho que o Los Angeles Clippers tem condições aqui de equilibrar esse jogo, ser competitivo. Se a gente for observar bem assim o cenário, a questão é, vale a pena se arriscar mais na vitória dos Spurs por uma odd em torno de 50? Ou no handicap positivo dos Clippers? E aí, no fim das contas, diante de todos esses números, eu fico com os Clippers. A gente tá falando de um net rating, que é o saldo tirado a cada 100 posses de bola, de quanto você produz no ataque menos quanto você produz na defesa. O Clippers é um dos 10 melhores da liga, com 2.8 pontos de saldo, enquanto que a equipe dos Spurs tem menos 1.3 pontos de saldo a cada 100 posses de bola, são o 17º da liga. Eu gosto de ficar também a favor de boas defesas. Os Clippers são a 4ª melhor defesa da NBA. Em relação à eficiência ofensiva, o ataque do San Antonio Spurs não sobra. É um time que está ali quase entre os 10 piores da liga nesse quesito. Beleza? Então, eu vou apoiar aqui o Los Angeles Clippers para essa partida e vamos encaminhar aqui a partida análise, né? Lakers e Cavaliers. A gente tem aqui um jogo muito interessante hoje, talvez o principal jogo da noite. Antes da gente partir para ele, peço para vocês encarecidamente o like, não custa nada, clica no botão de joinha. E pessoal, se vocês querem aprender, desenvolver, ver como faz uma análise profunda, e agora eu vou começar a gravar para vocês alguns simulados ali que a gente faz em operação ao vivo, para vocês verem mais ou menos como funciona a nossa linha de raciocínio, recomendo que vocês façam parte do grupo VIP, o melhor preço do mercado, o grupo VIP mais completo, aproveitem. E já deixo claro aqui para vocês, os meses de janeiro e fevereiro são os melhores meses para você conseguir um lucro. Por quê? Porque os times ali ainda estão buscando alguma coisa, estão interessados, e a gente tem um recorte longo do que eles foram na temporada até aqui. A gente tem números suficientes para fazer uma análise mais clara. Então corram, aproveitem. Ontem nós tivemos 75% de greens no nosso grupo VIP. Nos últimos dias aí a gente está sempre acima dos 60% de aproveitamento, pelo menos na última semana, o que é excelente. Então corram, porque as melhores odds e tips estão todas lá. Beleza? Bom, falando de Lakers e Cavaliers, a gente tem aqui os Cavs jogando fora de casa, nessa viagem aqui pela Califórnia. Ontem eles enfrentaram o Golden State Warriors, massacraram, venceram com enorme tranquilidade. Hoje, cansados, talvez eles tenham um pouquinho mais de dificuldade de aplicar a boa defesa deles diante de uns Lakers que sim, é pior ofensivamente do que o Golden State Warriors, mas é um Lakers que joga em casa e dificilmente aquela defesa perfeita dos Cavs deve se repetir, mas o ataque espetacular deles é uma tendência de que sim, se repita. Vamos de acima de 223,5 pontos totais. A gente tá falando aqui de um Cavs que ofensivamente é espetacular, talvez nesse momento é o melhor time da NBA. É um ataque que marca 121,2 pontos a cada 100 posses de bola, jogam um dos 10 maiores ritmos da liga, eles gastam pouquíssimo relógio, usam e abusam da bola de 3. Então a gente tem aqui a possibilidade de um Cavs que não dá pra gente trabalhar em under com eles. Eles podem estourar na pontuação a qualquer momento, e ontem só não fizeram mais porque botaram o pé no freio na reta final contra os Warriors. É o terceiro time em bolas de 3 por jogo na liga, e hoje eles enfrentam o Los Angeles Lakers, que, como eu disse, não é um ataque espetacular, mas eles vão encarar uma defesa cansada de um jogo consecutivo, e com isso eles podem até produzir bem, conseguir contribuir em torno de 110 pontos ali, mais ou menos, para a gente conseguir esse acima D que a gente tanto busca para hoje. Nos últimos 10 jogos fora de casa do Cleveland Cavaliers, eles marcaram 120,3 pontos, sofreram 113,3, dá uma média de mais de 233 pontos nas partidas em que eles se envolveram. Esse acima de 223,5 pontos foi superado aqui em 3 dos últimos 4 jogos que os Cavs fizeram, e também em maioria dessas partidas mais recentes aqui jogando como visitante. Aconteceu contra o Denver, contra os Nets, contra o Miami Heat, também aconteceu aqui contra o Boston Celtics, Chicago Bulls e também New Orleans Pelicans. Acabou não acontecendo contra o Charlotte Hornets e contra o Atlanta, mas o Hornets é um dos 10 piores setores ofensivos da liga, e o Atlanta Hawks aqui foi um jogo no qual os Cavs parou em 101 pontos. Duvido você acreditar que eles vão pontuar tão mal assim mais uma vez. Então é um cenário no qual a gente tem perspectivas legais de um jogo bem produtivo, de um jogo veloz com movimentação, e de um Lakers que na parte física pode tirar proveito dessa fragilidade em relação à fadiga que os Cavs podem apresentar para hoje. O Cavaliers é um time que joga e deixa jogar, claro, eles têm uma defesa altamente eficiente, mas ainda assim eles não ligam de dar muitas posses de bola para os seus rivais, porque eles confiam que eles vão conseguir minar o jogo deles e parar. Mas repito, em um jogo de back-to-back, com menos de 24 horas de descanso, eles podem ter dificuldade de fazer algumas dessas marcações contra esses Lakers aqui, que, se a gente for olhar, não jogam um bom tempo. O último encontro e único que aconteceu nessa temporada entre as franquias teve 244 pontos totais, e o Los Angeles Lakers vem um bom momento aqui, venceu 5 dos últimos 6 jogos, mas, repito, o último jogo deles aqui foi no dia 29, foi na virada da madrugada, né? Então eles tiveram a manhã toda do dia 29 para descansar.
o dia 30, e eles jogam em casa, e quando eles jogavam contra os Lakers, contra os Warriors, eles já estavam na Califórnia, então assim, não tiveram grandes preocupações em viagem, estava tudo ali pertinho, só esperando aqui para enfrentar os Cavs, que hoje é o grande time do momento. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Um feliz ano novo aí para todo mundo, que vocês passem a virada aí com a família, abençoados aí, quem sabe com um dinheirinho no bolso aqui com as nossas tips, e também com as de vocês também, que vocês podem deixar nos comentários sugestões e muito mais. Quero agradecer o like, espero que vocês tenham deixado, muito obrigado e falou!